Amém, povo de Deus, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Aqui fala o irmão Alfredo. Muito obrigado pela tua participação aí no canal Casa do Pão. Meus irmãos, tem uma pergunta: para que serve o batismo com o Espírito Santo? Batismo com o Espírito Santo, algo que as igrejas pentecostais começaram a dar uma ênfase ali depois do movimento da Rua Azusa em 1906. Essa grande experiência espiritual que o cristão pode e deve viver está disponível a todos aqueles que creem que Jesus é seu único e suficiente Salvador. Jesus Cristo disse em Atos capítulo 1, versículo 8: recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então nós seríamos cheios, revestidos do Espírito Santo para pregar as boas novas, pregar o Evangelho. Tanto é que Pedro, que teve medo de uma criada quando ele foi acompanhar Jesus ali depois dele ser preso, Pedro teve medo de uma criada, e quando foi cheio do Espírito Santo, foi totalmente envolvido pelo Espírito Santo, ele pregou ali com ousadia, não teve medo de ninguém, e pregou com ousadia, e quase 3.000 almas foram batizadas. Coisa tremenda. Então, o revestimento do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, em primeiro lugar, é para tu pregar o Evangelho com ousadia, com determinação, com coragem. E essa coragem vem do Espírito, porque Jesus disse que nós deveríamos pregar o Evangelho a toda criatura. Quem cresce e fosse batizado seria salvo, quem não cresce seria condenado. Então Jesus nos deu esta ordem, nos deu a grande comissão, que é assim chamada, para pregar o Evangelho. Agora, se nós não tivéssemos a presença e o poder do Espírito Santo na nossa vida, estaríamos apenas apresentando mais uma religião, mais um contexto religioso, mais uma filosofia religiosa. Mas quando pregamos com a autoridade do Senhor, cheios do Espírito Santo, aquela palavra vai ao coração do ser humano. Eu lembro que quando os apóstolos estavam ali no livro de Atos, pregando o Evangelho, em um determinado momento, eles estavam ali reunidos, diz no capítulo 4 de Atos, que eles começaram a se reunir e eles pediram ao Senhor que olhasse para as ameaças e que concedessem a eles falar a palavra com toda ousadia. E queriam que o Senhor estendesse a mão para curar, para fazer sinais e prodígios no nome de Jesus Cristo. E diz o texto de Atos capítulo 4, versículo 31, que tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, o batismo com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, é em primeiro lugar para pregar a palavra com ousadia, com coragem, com determinação e com a efusão do Espírito Santo. Porque quem convence o ser humano do pecado, da justiça, do juízo, não é nós, é o Espírito Santo, através da nossa vida. Então, quando pregamos movidos pelo Espírito Santo, é Ele que fala aos corações dos seres humanos. Para falar bem a verdade, nós somos apenas um alto-falante de Deus. Mas quanto mais nós formos envolvidos por esse poder de Deus, mais os pecadores vão ser convencidos pelo Espírito Santo. Então entenda, a primeira coisa, para que serve o batismo com o Espírito Santo? É para nós pregarmos o Evangelho, para nós anunciarmos o Senhor Jesus, que cura, que liberta, que transforma, que salva e que está voltando. E também o batismo com o Espírito Santo é importantíssimo para a sequência da nossa vida cristã. Nós entendemos que Jesus é nosso Salvador, nos arrependemos do nosso pecado e aceitamos a Jesus como Senhor, Salvador e Mestre, como está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e no teu coração tu creres que Ele é Senhor, serás salvo. Porque com a boca se confessa para a salvação e no coração se crê para a justiça. Então quem conhece teu coração é Deus. Tu pode confessar da boca para fora, as pessoas vão crer, vão entender, vão até pensar que tu aceitou, tu se converteu. Mas quem conhece teu coração é Jesus, é Deus. Então por isso que o coração crê para a justiça.
Então, quando você crê que Jesus é o teu Salvador, você deu legalidade para o Espírito Santo morar dentro de você. Agora Ele quer te revestir, Ele quer te encher do Espírito Santo, Ele quer te batizar. Isso é uma nova fase. Quando você entendeu Jesus, foi batizado em águas, é a morte do velho homem e a ressurreição do novo homem. A morte do velho homem e a ressurreição do novo homem. Tu desce o velho homem e quando tu volta das águas ali, levantado pelos pastores, líderes que fazem o batismo, quando tu é levantado ali, é a ressurreição do novo homem. Assim como foi Cristo lá com João Batista, assim é você. Então você foi batizado nas águas para o arrependimento, porque creu que Jesus é teu Salvador. Agora você precisa do batismo com o Espírito Santo. Como eu já falei, para pregar o Evangelho com ousadia, com intrepidez, com autoridade, para que o pecador seja convencido pelo Espírito Santo. Agora, você precisa também para a sua caminhada cristã nessa terra. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, vos mandarei o Consolador. Outras traduções dizem o Ajudador, aquele que estará conosco para sempre. Quando Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, Ele está querendo dizer que Ele estaria conosco para sempre através do seu maravilhoso Espírito Santo. E o Espírito Santo quer te batizar com o poder, com a unção dEle. Para quê? Já falei, para pregar o Evangelho, mas também para a tua vida espiritual. A palavra revestido quer dizer que você vai ter uma veste espiritual melhor, maior, que vai te dar uma cobertura maior da presença de Deus. Quando nós somos vestidos com as nossas vestes da salvação, porque entendemos que somos pecadores e entregamos a vida para Jesus, agora nós vamos ser revestidos do Espírito Santo. Então nós precisamos ser revestidos, batizados com o Espírito Santo. Eu sei que muitas pessoas vêm para as comunidades de fé, vêm para as congregações, para as denominações, para as placas, para buscar algo em Deus, porque está precisando. Alguns é por um familiar, outros é uma vitória financeira, outros é uma cura física, cura emocional, ok? Várias situações ali que Deus está pronto para abençoar, Deus está pronto para liberar a vitória, com certeza. Mas a maior vitória é a salvação. Deus mostra que Ele é o dono da bênção, para você ter esse dono da bênção na tua vida. Então a pessoa vem, busca ali, faz a tal campanha da vitória que nós assembleiamos, temos aí nos nossos cultos, nas nossas reuniões, a campanha da vitória, o culto da vitória. Isso tudo faz parte, porque Deus quer manifestar o seu poder, mas Ele quer manifestar o seu poder, te curar, te libertar, te transformar. Para quê? Para que tu entenda que Ele te ama, e Ele te ama, Ele quer você. Só que o principal que Ele quer te dar vitória, sim, mas Ele quer te encher do Espírito Santo. Então você está fazendo uma campanha por um parente, por uma libertação financeira, por uma cura física, uma cura emocional? Ok, amém, continue. Mas faça junto uma campanha para ser batizado com o Espírito Santo, você que não é batizado. É imprescindível que você seja batizado com o Espírito Santo. Isso tem que ser prioridade na tua vida. Eu lembro quando eu me converti em 1999, logo depois, um ano, eu estava na Assembleia de Deus. Os irmãos falavam para mim: olha, Alfredo, tu já é batizado com o Espírito Santo? Eu dizia: não, não sou. Então busco o batismo com o Espírito Santo. Eles colocavam para mim a importância de ser batizado. E ser batizado com o Espírito Santo não é o fim, não é um ponto que eu cheguei agora, está tudo certo. Não, é o começo. É o começo da nova fase espiritual. Ser batizado com o Espírito Santo é imprescindível para a tua vida espiritual. Busque qualquer coisa, busque vitória financeira, cura emocional, cura física, mas busque também o batismo com o Espírito Santo. Até lhe digo, busque antes de qualquer coisa. Busque antes de qualquer coisa. Busque o batismo com o Espírito Santo. Não se conforme, porque a tua mente vai abrir mais para as coisas espirituais, a tua vida vai abrir mais para as coisas espirituais. Tu não vai ser um crente melhor do que os outros ou mais especial, não é isso. Mas se Deus deu para nós ser cheios do Espírito Santo, e Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. Isso é ser cheio. A palavra cheio quer dizer completo, pleno. Então Deus quer se manifestar mais na tua vida. Mas como é que eu faço, irmão Alfredo? Deseje no fundo do teu coração. Tipo aquela coisa: eu não saio daqui sem Deus me der isso. Sabe, aquela coisa teimosa. Vá para a presença do Senhor na tua casa, nos cultos, e diga: Deus, e comece a clamar como tu nunca clamou por nada na tua vida. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser batizado com o Espírito Santo e a evidência de falar em novas línguas.
Porque muitos hoje são batizados com o Espírito Santo, mas não falam em novas línguas. Então peça para Deus: Deus, eu quero ser cheio, quero ser batizado com o Espírito Santo para falar em novas línguas. O movimento da Rua Azusa em 1906 se tornou tão famoso por isso, porque as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. E aí o que acontecia? Elas não ficavam ali. Deus as impulsionava para outros lugares para pregar o Evangelho, com autoridade, com intrepidez, e a sua vida era transformada. Eu não estou dizendo que eles vão ser a pessoa mais perfeita do mundo, mas a presença de Deus na sua vida vai ser melhor. Ou você não quer mais de Deus na tua vida? Tu não quer mais de Deus? Tu não quer sentir mais a presença de Deus? Tu não quer ter mais de Deus na tua vida? Meu irmão, o batismo com o Espírito Santo é essa porta para tu entrar e ser cheio do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Então, faça as tuas campanhas normais, beleza, ok, mas principalmente seja cheio do Espírito Santo. Hoje, pouco se prega batismo com o Espírito Santo nas nossas denominações, falando aqui Assembleia de Deus, pouco se prega. Pelo menos aqui em Blumenau, pouco se prega. Não estou criticando líder nenhum, mas nós temos que falar isso, que nós temos que ser cheios do Espírito Santo, buscar o batismo com o Espírito Santo. Busque, e talvez tu não vai receber uma oração, vai buscar e não vai receber logo, vai ficar talvez entristecido e vai até pensar: eu não sou merecedor, o que eu estou fazendo de errado? Será que eu tenho que confessar alguma coisa? Será que eu tenho que jogar alguma foto fora do tempo que eu estava no mundo? Não! Não existe nada disso. É simplesmente o ter o desejo e a vontade e pedir para Deus te batizar. É Ele que vai batizar. Claro, Ele vai usar pessoas que vão orar por ti. Tu pode ser batizado em casa sozinho? Pode. Eu fui batizado em casa sozinho e depois na igreja eu recebi o renovo, a imposição de mãos que era o segundo dirigente da congregação Jerusalém, irmão Orlando. Recebi a imposição de mãos dele e fui cheio ali e comecei a falar mais em línguas ali na congregação. E detalhe, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu só falava uma palavra em língua estranha, uma. Depois Deus foi me dando mais. Então não penso que tu fala uma ou duas, tu foi menos batizado. Não mesmo. Tu foi batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Busque o batismo com o Espírito Santo. Eu lembro que a Assembleia de Deus, quando tinha os congressos, principalmente de jovens, o pregador perguntava: quem não é batizado com o Espírito Santo? Aí as pessoas levantavam a mão, mandava todos vir para frente, esses que não eram batizados. Aí ele perguntava: quem é batizado com o Espírito Santo? Aí um grupo ali levantava a mão e ele dizia: então você que é batizado, vem aqui, escolhe um que está aqui na frente e ora por ele. Gente, praticamente quase todos eram batizados com o Espírito Santo. Por quê? Porque cada um que estava ali com aquele desejo de ver o irmão batizado, naquela efusão do Espírito Santo, começava a orar por ele. E ele era batizado com o Espírito Santo. E eu lhe digo: busque o batismo com o Espírito Santo para pregar o Evangelho com autoridade, com intrepidez, com ousadia. Busque o batismo com o Espírito Santo para tua mente espiritual abrir mais para as coisas de Deus. Busque o batismo com o Espírito Santo para ter mais a presença de Deus na tua vida, para ser revestido da presença espiritual de Deus na tua vida. Busque o batismo com o Espírito Santo, porque é a porta para o mundo espiritual na presença do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Procure textos bíblicos que falam sobre isso. Veja as experiências dos homens de Deus que foram cheios do Espírito Santo. E pregaram o Evangelho com ousadia. Eram homens usados tremendamente por Deus. Por quê? Porque foram batizados com o Espírito Santo. Busque o batismo com o Espírito Santo em primeiro lugar na tua vida. Busque o batismo com o Espírito Santo e o falar em novas línguas. Tem denominações evangélicas, cristãs, que não creem nesse falar em línguas, mas eu digo para ti, é real. Eu vou fazer outro vídeo sobre o falar em línguas, para tu entender a importância do falar em línguas. Amém, meus irmãos, minhas irmãs? Busque o batismo com o Espírito Santo. Que Deus abençoe a tua vida.